Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio, parte 13, capítulo 106. Logo após Akira anunciar o fim das 3 horas, Gaara, Rock Lee e Ujito se viram sentados no palco do auditório. Embora tivessem sido levados à exaustão no mundo do Genjutsu, seus corpos aqui estavam revigorados, apenas uma leve fadiga mental persistia. Nenhum deles se importou. Mesmo sem se derrotarem mutuamente, os 3 ainda carregavam consigo a emoção persistente da batalha. Akira também abriu os olhos, expirou profundamente e se levantou. Os outros 3 participantes ao seu lado também se levantaram, um a um. Quanto aos demais participantes, aqueles que já haviam sido eliminados no mundo do Genjutsu não estavam mais no palco, por não conseguirem suportar o período completo de 3 horas. Akira tomou o microfone do instrutor Jounin e dirigiu-se à multidão. Olá a todos! Espero que a sessão de Genjutsu de 3 horas tenha sido uma experiência maravilhosa para todos vocês e para mim também. Agora, temos nossos 3 finalistas que passaram da 4ª rodada. Concluiremos esta rodada anunciando suas pontuações. Ele ergueu levemente a mão enquanto a tela se movia atrás dele. O primeiro lugar vai novamente para Ujito, que marcou um total de 320 pontos. Ela derrotou 6 pessoas nesta rodada, o que resulta em um multiplicador de 6 vezes. 320 vezes 6 é igual a 1920 pontos. Por favor, todos, deem uma salva de palmas para Ujito. A multidão aplaudiu ruidosamente. Ujito apenas sorriu, um sorriso discreto e seguro de si, e ignorou o barulho ao seu redor. Akira prosseguiu. O segundo lugar desta rodada vai para Gaara, que marcou 270 pontos e eliminou 4 pessoas. 270 vezes 4 é igual a 1080 pontos. Uma salva de palmas para Gaara. A plateia aplaudiu novamente. E o terceiro lugar vai para Rock Lee, disse Akira, olhando para a tela. Ele obteve a maior pontuação bruta individual, 620 pontos. No entanto, Rock Lee não eliminou ninguém. Portanto, sua pontuação final nesta rodada é de 620 pontos. Uma onda de decepção percorreu a sessão de Konoha, mas Lee simplesmente levantou o polegar e declarou com orgulho: isto é juventude. Algumas risadas discretas se espalharam pelo salão. Akira sorriu e continuou. Agora para a classificação final. Para determinar o vencedor geral deste exame, somamos todas as pontuações das rodadas anteriores. A tela ficou mais brilhante. Ujito havia marcado 1.800 pontos anteriormente. Somando seus 1.920 pontos desta rodada, ela se mantém firmemente em primeiro lugar com impressionantes 3.720 pontos. Uma nova salva de palmas irrompeu. O segundo lugar ficou com Gaara. Ele tinha 850 pontos anteriormente e com os resultados de hoje, garantiu a segunda posição com 1.930 pontos. E o terceiro lugar vai para Rock Lee. Embora ele tenha ficado em segundo lugar na terceira rodada, sua pontuação nesta rodada o fez cair para terceiro com 1.920 pontos. Akira baixou ligeiramente o microfone. E com isso, a 4ª rodada e o exame Chunin conjunto chegam ao fim. Assim que Akira terminou de falar, todo o auditório irrompeu em aplausos. Mas ao contrário do que acontecia antes, esses aplausos não duraram apenas alguns segundos, continuaram por 3 minutos inteiros. Aqueles 3 minutos foram de respeito. Respeito pelas crianças que lutaram bravamente. Meus parabéns a Konoha por organizar um evento tão grandioso e impecável. E respeito por Akira que organizou e conduziu todo o exame Chunin praticamente sem ajuda, apesar de estar na idade em que ele próprio poderia ter participado. 2 minutos após o início dos aplausos, um grito alto ecoou de algum lugar do salão. Akira! Akira! Akira, o fantasma de Konoha! Akira, o fantasma de Konoha! Akira, o fantasma de Konoha! E depois outra. E mais uma. Em segundos toda a plateia estava gritando o nome dele. Todos sabiam que Akira não havia participado porque era forte demais, forte o suficiente para que sua presença comprometesse a justiça do exame. Naturalmente, os ninjas de todas as aldeias o admiravam. Akira sorriu para a multidão que aplaudia em uníssono. Aos poucos, os aplausos e os cânticos foram diminuindo. Akira ergueu o microfone e falou suavemente: agradeço a todos por participarem deste exame e por torná-lo um sucesso. Encerraremos o evento de hoje, com uma apresentação especial de uma das atrizes mais queridas do nosso país, Ayami Kizaraji. A multidão explodiu em aplausos novamente. Akira fez uma reverência a todos e em seguida desceu do palco. Atrás dele, os 3 primeiros colocados Ujito, Gaara e Rock Lee, acenaram para a plateia, recebendo mais uma rodada de aplausos. Poucos minutos depois, Ayami Kizaraji e seu grupo de artistas entraram no palco, oferecendo um espetáculo tão impressionante que a plateia pediu bis repetidas vezes. Eles se apresentaram mais 2 vezes antes que Akira finalmente tivesse que escoltar a atriz e os artistas para fora do palco para que o programa pudesse ser encerrado. Só então Akira anunciou oficialmente. Assim termina o exame conjunto Chunin deste ano. Um a um, os milhares presentes no auditório começaram a sair, até que restaram apenas os Kage e os delegados de alto escalão. Akira avançou mais uma vez. Bem, respeitados Kage e honrados representantes, a cúpula dos 5 Kage, ou, se preferirem, o Conselho Diplomático, será realizada daqui a 3 dias, no gabinete do Hokage. Convido todos vocês a comparecerem. Dito isso, Akira fez uma última reverência e saiu do auditório.
Lá fora, ele encontrou todos os seus antigos amigos da Academia Ninja esperando por ele: Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Shoji, Ino, Kiba e Shino. Ao lado deles estavam Neji, Tenten e Rock Lee, que ainda estava cercado de cumprimentos. Lee tinha sido o único aluno de Konoha a passar no exame Chunin, mesmo tendo ficado em terceiro lugar. Ninguém se importou. Todos sabiam que se Lee quisesse vencer, poderia ter eliminado facilmente vários competidores no mundo do Genjutsu. Mas ele não fez isso. Esse não era o Rock Lee que ele era. Ele deixou os adversários derrotados escaparem em nome da juventude. Ao verem Akira se aproximar, todos se viraram para ele com sorrisos radiantes, parabenizando-o por ter organizado um evento tão incrível. Naruto e Sasuke ainda estavam desapontados com seus próprios resultados e com o fato de não terem chegado à final. Mas ver seu companheiro de equipe, Lee, sendo ovacionado por 5 ou 6 minutos seguidos, ouvir toda Konoha gritando seu nome, eles não conseguiam ficar tristes. Eles tinham testemunhado o esforço de Lee todos os dias na academia, durante as missões, durante o treinamento. Mesmo com apenas 14 anos, Rock Lee já possuía a força de um Jounin. E se ele abrisse o sexto e o sétimo portões com intenção assassina, ele poderia momentaneamente alcançar a força de um Jounin de elite. Após comemorarem juntos, todos foram jantar em um restaurante próximo. Akira jantou com eles alegremente, mas quando finalmente voltou para casa, encontrou sua mãe esperando com outro jantar recém-preparado. Então Akira sentou-se mais uma vez comendo com sua mãe e seu pai, conversando sobre a prova, os aplausos e o caos do dia. Só depois que tudo se acalmou, ele voltou para o quarto, fechou a porta e sentou-se na cama. Por um instante, ele permaneceu em silêncio. Então ele sussurrou: Sistema. Iniciar simulação diária aprimorada. Mundo Naruto. Capítulo 107. Sistema, use simulação de sorte aprimorada, mundo de Naruto. No instante em que as palavras saíram de sua boca, sua visão ficou turva. Ele piscou, uma vez. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado em um lugar familiar, o mundo da nuvem branca. Uma vasta cama branca, macia como seda, estendia-se sob ele. As nuvens ao seu redor eram quentes e leves, e todo o espaço parecia irreal, divino, quase confortável demais. Diante dele, uma tela de sistema translúcida surgiu do nada. Modo sorte aprimorado selecionado. Mas em vez da inicialização normal, soou uma mensagem do sistema. Anfitrião, agora você pode usar a simulação da sorte aprimorada com múltiplas chances de simulação da sorte. Akira piscou, confuso. Espere, quer dizer que eu posso obter um bônus ainda maior do que filho da sorte mais se eu acumular mais chances de simulação da sorte? O sistema confirmou. Jin, sim, anfitrião. Apareceu mais uma linha. Número atual de chances restantes na simulação da sorte, 7. O sistema explicou gentilmente. Ao inserir várias simulações da sorte em uma única simulação da sorte aprimorada, a sorte geral do anfitrião aumentará drasticamente. Akira refletiu sobre isso. Ele se lembrou de algo importante. Sempre que fazia um novo tipo de simulação, podia escolher 2 recompensas. Mas quando repetia aquele tipo de simulação mais tarde, as opções de recompensa diminuíam para apenas uma. Se ele usasse apenas uma simulação aprimorada normal agora, receberia apenas uma recompensa. Mas se ele aumentasse a chance adicionando mais simulações da sorte, ele conseguiria 2, e elas seriam melhores. Então Akira tomou sua decisão. Sistema, use 3 simulações da sorte. E no instante em que ele confirmou, a tela preta se materializou diante dele, com o texto começando a rolar como sempre. Dia 1. Você acorda. Após um café da manhã normal, passa o dia inteiro na companhia de Yamanaka Ino. Dia 3. A cúpula dos 5 Kages acontece. Você participa e discute o futuro do mundo ninja. Dia 20. Você sai de Konoha para completar uma missão. Dia 170. Você comparece ao casamento de Itachi Uchiha. Dia 500. Você participa da celebração do nascimento do filho de Itachi Uchiha. Dia 730. Tsunade se aposenta como Hokage. Itachi a sucede e se torna o 6º Hokage. Dia 770. Chegam notícias urgentes da Vila Oculta da Areia. Distúrbios incomuns em Horan, na Terra do Vento. Você junto com o time 7 Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, viaja em direção a Horan. Você se lembrava claramente de Horan. No filme Naruto Shippuden, A Torre Perdida, Naruto viajou para o passado, lutou em sua antiga cidade e até encontrou Minato. Então, uma esperança secreta despertou dentro de você. Você também encontrará o relâmpago amarelo? Dia 780. Você finalmente chega a Horan, mas em vez do antigo reino do filme, encontra apenas um deserto sem fim. A cidade desapareceu. Subitamente flutuações espaço-temporais se propagam pelo ar. Você deixa que a energia turbulenta consuma você e a equipe 7. Ao abrir os olhos, você espera ver uma cidade, uma era diferente, aqueles enormes arranha-céus. Mas não, você ainda está em um deserto. Uma versão estéril de Horan. Dia 15 dias depois. Após meio mês nessa linha do tempo, a verdade fica clara. Este não é o seu mundo. Não o passado. Não o futuro. Nem mesmo uma variação da sua própria linha do tempo. Aqui Tsunade ainda é Hokage, mas ela só ocupa o cargo há 3 ou 4 anos. Orochimaru havia atacado. Sarutobi Uruzen havia morrido. Tsunade havia sido chamada de volta, exatamente como no anime original.
Não é algo desconhecido, mas é desesperador. Você não retornou ao seu passado na linha do tempo do mundo de Naruto. Em vez disso, você entrou no mundo original de Naruto. Você não sabe como. Seja este um mundo paralelo como nas fanfics, ou um verdadeiro universo canônico. Tudo que você sabe é: você esperou 15 dias para que a flutuação do espaço-tempo o levasse de volta. Mas ao contrário do filme, ninguém veio te buscar. Não houve uma segunda flutuação. Pela primeira vez, você sentiu um desespero genuíno. Um mundo onde ninguém te conhece. Um mundo onde você não tem lar. Quando você transmigrou para Naruto pela primeira vez, chegou no corpo de Akira, de 5 anos. Suas memórias haviam se fundido, seus pais estavam vivos e embora você fosse novo, o mundo parecia seu. Foi por isso que você tinha tanto apreço pelo clã Uchiha. Porque você amava seus pais. Porque você nunca teve dificuldades com contradições ou identidades. Mas e agora? Agora você estava verdadeiramente sozinho. Seus amigos neste mundo não eram seus amigos. Sua família neste mundo foi assassinada pelo seu clã. Este mundo de Naruto era puro, intocado pela sua interferência. E você odiou isso. Em seu mundo original, você havia encontrado a felicidade, apoiar, família, um lar. Ali não havia nada. Um ano depois, o tempo passou. Você esperou que o espaço-tempo voltasse a flutuar. Nunca aconteceu. Você ainda estava preso nas terras arruinadas de Horan. Mas você não desperdiçou o ano. Nesses 12 meses, você reuniu cada fragmento de informação que pôde, pesquisando Horan desesperadamente, tentando entender suas distorções. Você possuía habilidades do Mangekyou Sharingan relacionadas ao espaço-tempo. Mas controlar o tempo ou o espaço ainda estava muito além das suas capacidades. Então você tomou uma decisão. Primeiro, o espaço para estudar. Para isso, você precisava de 2 jutsus. Deus voador do trovão para compreender a dobra espacial, o teletransporte e o deslocamento dimensional. Edo Tensei, para compreender a ancoragem das almas e a invocação de entidades entre mundos. Talvez Minato tenha selado a catástrofe de Horan porque entendia o espaço em um nível instintivo. Tempo, você deixou tudo por conta da sorte. Talvez você se depare com um jutsu baseado no tempo ou um pergaminho proibido. Mesmo que não, você ainda tinha sua futura habilidade Rinnegan, seu último recurso. 10 dias depois, você finalmente viajou para Konoha. Mas quando você viu os rostos familiares, você não sentiu alegria. Em vez disso, algo sombrio brilhou dentro de você. Uma pequena chama. Uma perigosa. Porque neste mundo, não havia Uchiha. Você se sentiu traído. Você passou inúmeras noites fortalecendo Konoha em seu mundo. Você dedicou sangue, suor e lágrimas ao seu futuro. Você realmente considerava Konoha como seu lar. Mas esta Konoha? Essa Konoha exterminou o clã Uchiha. Seu clã. Sua família. Você cerrou os punhos. Então, de repente, você sentiu uma enorme assinatura de chakra se aproximando. Você reconheceu imediatamente. Nagato. Pen estava atacando Konoha. Mas você não quis ajudar. Não. Uma parte de você queria impedir Nagato apenas para que você pudesse destruir Konoha por conta própria. Minutos depois, a aldeia já estava desmoronando. Bestas invocadas percorriam as ruas. Os 6 caminhos de Pen espalham destruição. E você sentiu sua irritação aumentar ainda mais ao presenciar algo completamente absurdo. Um super Kage quase perfeito, um ninja de nível Kage no auge, como Nagato. Perder um de seus pains para um Konohamaru de 9 anos. Era um absurdo. Um Rinnegan que não conseguia desvendar o truque de uma criança de 9 anos? Ridículo. Então você percebeu. Nagato estava se aproximando de Tsunade. Você se virou e viu o 5º Kage encurralado, impotente diante do caminho Deva. E algo dentro de você se quebrou um pouco. Porque no seu próprio mundo, você havia conversado com Tsunade, discutido com ela, brigado com ela. Você nunca a tinha visto assim. Fraco. Desamparado. Você sabia a quem culpar. Este mundo distorcido, errado e original que lhe tirou tudo. E agora zombava das pessoas que você ainda respeitava. Se essa versão de Konoha fosse ser destruída, talvez fosse apropriado que o próprio Akira decidisse como a história terminaria. Capítulo 108. Após ver o estado de Konoha, você não sentiu mais raiva, decepção ou qualquer outra emoção. Simplesmente concluiu que aquela vila não deveria existir. Então você desapareceu do seu lugar e em apenas alguns segundos, reapareceu no topo do telhado. No momento em que você chegou, todos notaram você e não por sua bela aparência, mas por causa do chakra monstruoso que irradiava ao seu redor. Ao ver isso, Tsunade foi tomada por um desespero ainda maior, e também por uma estranha e calma vontade de morrer, assim como todos os Hokages anteriores. Ela finalmente decidiu que hoje usaria cada gota de chakra que havia guardado no selo Yin e usaria o renascimento da criação para lutar contra você e Nagato. Mas você nem sequer olhou para Tsunade. Seus olhos estavam fixos apenas em Nagato. Se você quer saber onde Naruto está, você disse, fria e diretamente, então eu lhe darei a resposta. Ele está no Monte Myobuku. Agora que você tem sua resposta, pode ir embora. Nagato e Tsunade congelaram no instante em que você disse isso. Nagato ficou emocionado porque jamais esperara que um completo estranho, alguém sobre quem ele não tinha nenhuma informação, aparecesse de repente e lhe revelasse a localização de Naruto. Mas a reação de Tsunade confirmou suas suspeitas. Seu rosto dizia tudo. Tsunade ficou extremamente chocada ao descobrir que um completo estranho sabia de um segredo tão secreto.
Você, por sua vez, disse calmamente: agora que você confirmou, pode ir embora. Nagato olhou para você e perguntou: o que você fará depois que eu sair de Konoha? Você respondeu em um tom seco e óbvio: eu vou destruí-lo. Ao ouvir isso, Nagato pareceu realmente satisfeito. Ele perguntou: qual é o seu nome? Por que nunca ouvi falar de você? Mas você não estava com vontade de conversar. Você respondeu a ele como se estivesse dando um ultimato. Você quer ir embora ou não? Nagato, ao ouvir sua resposta, ficou longe de estar feliz. Você o havia mandado embora de Konoha como se ele fosse um mero genin, não uma, mas 2 vezes seguidas. Ele, que se considerava um deus, sentiu sua dignidade escorregar por entre os dedos. Nagato levantou uma das mãos e disse: Uchiha Tensei. Com a palma da mão como centro, ele desferiu um impulso poderoso em sua direção. A força do golpe te atingiu com potência suficiente para te arremessar 100 metros para trás, mas você permaneceu ileso. Uma leve emoção percorreu seu corpo, um saco de pancadas resistente finalmente havia chegado à sua frente, e agora você poderia testá-lo. Você não disse uma palavra. Em vez disso, você pressionou as mãos contra o chão e sussurrou: Jutsu de invocação. Yatagarazu. Uma nuvem rodopiante de chakra surgiu. Dela, Yatagarazu emergiu, suas penas brilhando à luz do sol, pousando graciosamente à sua frente. Ele estendeu uma asa em sua direção em saudação, grasnando: bem, parceiro, parece que é hora de lutar. Você e Yatagarazu trocaram um olhar. Então, juntos, vocês criaram um tornado de penas negras que girava violentamente ao seu redor. Em segundos, as penas desapareceram e você reapareceu, transformado. Seus olhos haviam se tornado um abissal negro, quase como se tivesse engolido a própria luz. Atrás de você, um par de enormes asas negras de corvo se estendia, emanando uma aura de pura ameaça. O interesse de Nagato aumentou visivelmente. Você se tornou muito mais interessante do que eu esperava, disse ele. Mas você não estava lá para conversar. Você queria brigar. Rajadas de vento comprimidas irromperam do bater de suas asas, disparando em direção a Nagato em uma fúria descontrolada. Ele simplesmente ergueu a mão e usou Uchiha Tensei, e cada clarão de vento comprimido se desintegrou instantaneamente. Você não sentiu nenhuma decepção. Revestindo seu punho com chakra sábio, você bateu suas asas e desapareceu, reaparecendo bem na frente de Nagato, atingindo-o com um soco. Ele contra-atacou com um soco próprio, mas no fim foi repelido, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. Percebendo que a situação estava se agravando, Nagato ficou sério. Ele invocou os outros 5 caminhos de Pen. Você sabia que se os 6 caminhos se coordenassem, sua luta se tornaria extremamente difícil. Agindo rapidamente, você abriu seu Mangekyou Sharingan. Seu olho esquerdo ativou gaiola do espaço vazio, congelando todos os 6 caminhos em um espaço suspenso. O próprio tempo desacelerou dentro da gaiola, o efeito 1000 vezes. 1 segundo no mundo exterior se estendeu para 1000 segundos dentro da gaiola. Os 6 caminhos de Pen estavam imobilizados, presos em uma estase perfeita. Você estava pronto para fazer seu próximo movimento. Ao ver Nagato preso na jaula, você ativou sua habilidade do Mangekyou Sharingan direito, a Shiara no Mishi, caminho dos 1000 passos. De repente, 32 versões suas se materializaram, cercando Nagato em um círculo perfeito. Todas as 33 versões de você, incluindo a original, estavam trancadas dentro do espaço congelado da gaiola, completamente intocáveis. Nagato não conseguia compreender o que estava acontecendo. Até mesmo as imagens e informações sensoriais que chegavam ao seu cérebro estavam extremamente lentas. Você não lhe deu nenhuma chance de se preparar, reagir ou tomar qualquer medida. Simultaneamente, todos os 33 ergueram uma das mãos, fechando-a em um punho cerrado. Do centro do punho, chamas negras irromperam, formando um arco em cada mão. Posicionaram a outra mão sobre o arco, puxando a corda invisível, e uma flecha de fogo negro se formou. Ao mesmo tempo, todas as 33 versões executaram o mesmo movimento, e as flechas, imbuídas com fogo negro de Yatagarazu, dispararam para frente em uníssono. Flecha de Yatagarazu. As flechas atingiram Nagato e seus 6 caminhos. A explosão resultante de chamas negras foi cataclísmica. O prédio do Hokage no centro de Konoha, uma estrutura com dezenas de metros de altura, foi reduzido a lava derretida e cinzas em um instante. Uma voz ecoou pelo caos: Uchiha Tensei. Naquele instante, todas as chamas negras se repeliram. Junto com elas, 32 de suas outras versões desapareceram. Você havia cancelado sua habilidade Mangekyou direita, eliminando a tensão espaço-temporal que sustentar 32 versões impunha ao seu corpo. Tinha sido demais para suas reservas de chakra atuais suportarem por muito tempo, mas a recompensa fora monumental. Dos 6 caminhos de Pen, apenas o caminho Deva permaneceu. Os outros 5 foram reduzidos a cinzas. Até mesmo o caminho Deva agora apresentava ferimentos, estava abatido e enfraquecido, uma clara indicação da força avassaladora que você havia desencadeado. Nagato, após emergir das ruínas, parou um instante para verificar seu próprio estado. Ele examinou o próprio corpo, avaliando os danos causados pelo devastador ataque de chamas negras. Então, seu olhar se voltou para você. Uma mistura de confusão e admiração passou pelo rosto dele, ele podia sentir um chakra familiar dentro de você, um chakra que ecoava o de Uchiha, lembrando tanto Uchiha Itachi quanto Madara, Obito. Nagato, no entanto, sabia que você não responderia a nenhuma pergunta sobre sua identidade. Sem hesitar, ele ergueu a mão e ativou Banshou Tein, atração universal. Você foi repentinamente puxado pelo ar em sua direção.
Da outra mão, uma haste de chakra negra materializou-se. Você sabia do perigo. Se a haste perfurasse seu corpo, sua rede de chakra entraria em caos, deixando você completamente à mercê dele. Reagindo instantaneamente, você bateu suas asas com toda a força, comprimindo o chakra firmemente ao redor do seu corpo. O impulso resistiu à força de atração, frustrando a tentativa de Nagato de controlá-la. Vendo seus esforços falharem, a expressão de Nagato endureceu. Ele avançou com força, a haste de chakra apontada para você, mas você antecipou o ataque. Usando o impulso do bater de suas asas, você canalizou o chakra sábio em seus punhos e o golpeou. Nagato foi arremessado para trás, cambaleando, mas a luta estava longe de terminar. De repente você sentiu a força de Banshouten e mais uma vez. A força te puxou perigosamente para perto de Nagato. No mesmo instante, Shiha Tensei, empurrão todo-poderoso, te atingiu. Duas forças imensas colidiram contra seu corpo, ameaçando esmagá-lo por completo. Mas você sabia que não devia seguir o ritmo dele. Você não se deixaria manipular. Com precisão, você ativou seu Mangekyou Sharingan. A Shiara no Michi, caminho dos 1000 passos. Desta vez, apenas uma projeção sua se formou atrás de Nagato. Com ambas as mãos, essa projeção o atingiu, enquanto as duas asas cortavam simultaneamente em sua direção. Nagato foi forçado a suportar 4 ataques simultâneos, cada um deles avassalador. A força combinada o lançou a centenas de metros de distância, deixando você momentaneamente livre de sua força. Contudo, uma raiva latente persistia. Ser puxado e empurrado pelos poderes de Nagato havia despertado algo dentro de você. Determinado a dominar o campo de batalha, você começou a formar o Susanoo. Mas esta não era uma manifestação comum de estágio 1 ou 2. Você canalizou cada grama do seu poder, deixando o chakra fluir livremente. O Susanoo ergueu-se em etapas. Primeiro, 3 metros, 5, 10. A parte superior do corpo ganhou forma e estruturas meridianas. 30 metros de altura. Depois, 60 metros de comprimento. Linhas meridianas cobriram toda a estrutura, reforçando sua força. Aos 140 metros, um par de asas negras como azeviche se desdobrou atrás dele. Pela primeira vez em décadas, o Susanoo completo, em sua forma final e imponente, reapareceu no mundo ninja. Erguendo-se acima de tudo, era uma manifestação de poder bruto e vontade inabalável, sombrio, vasto e absolutamente imparável. Capítulo 109. Nagato, ao ver o Susanoo completo pela primeira vez, ficou maravilhado. Mas mesmo assim, ele ainda confiava em si mesmo. Certo, você é mesmo uma Uchiha, murmurou ele, observando você. Você formou 2 katanas nas 2 mãos do Susanoo. Nagato viu a força se acumular e entendeu instantaneamente que um Shiha Tensei normal não a repeliria. Então Nagato levantou uma das mãos à sua frente e usou o Super Shiha Tensei. No instante em que seu empurrão superpoderoso colidiu com as lâminas gêmeas de Susanoo, Konoha foi devastada mais uma vez. Mas essa devastação foi completamente diferente da anterior. O local onde os 2 ataques se encontraram, com cerca de 100 metros de largura, foi completamente reduzida a escombros. Após alguns instantes de impasse entre as 2 forças, você finalmente foi repelido. Apenas alguns metros, mas isso ainda comprovou a força de Nagato. Você, por outro lado, guardou sua katana e usou o ataque à distância do Susanoo, Yazaka no Magatama. Nagato sentiu o ataque à distância do Susanoo, múltiplos projéteis semelhantes a shurikens voando em sua direção. Ele desviou da maioria deles e nos que não conseguiu desviar, bloqueou com o Shiha Tensei. Mas Nagato agora podia sentir o peso do Rinnegan. Seu chakra estava diminuindo cada vez mais. Ele não via nenhuma maneira de derrotar Akira. Um de seus ataques mais poderosos, o Super Shiha Tensei, só conseguiu neutralizar você e o ataque do Susanoo. E então você usou sua habilidade Mangekyou direita? A Shiara no Michi, o caminho dos 1000 passos. De repente mais 5 Akiras apareceram ao lado dele, todas em modo sábio. Nagato se sentiu pobre e impotente diante deles. Mas Akira disse com um sorriso. Nagato teve imediatamente um mau pressentimento. Antes eram 6 de vocês contra mim. Agora vocês podem lutar contra 6 de mim contra um de vocês. E você pode imaginar se todos eles conseguem usar o Susanoo. Assim que Akira disse isso, os outros 5 cercaram Nagato por todos os lados. Todos eles ativaram seu Susanoo completo. Assim, de repente, gigantes de 600 metros de altura surgiram em Konoha, cada um capaz de destruir vilarejos com um único golpe. Nagato sentiu o suor escorrer pelo rosto. Essa foi a primeira vez que ele conheceu alguém tão poderoso, embora tivesse sentimentos contraditórios em relação a Obito e Madara. Isso se devia ao fato de a habilidade Sharingan de Obito ser estranha e Nagato simplesmente não conseguir encontrar sua fraqueza. Não é que Obito alguma vez tenha demonstrado uma força descomunal como a de Akira. Akira, por outro lado, atacou novamente. Um Susanoo usava lâminas gêmeas de katana. Outro usou uma lança. Outro usou um arco e flecha combinados com a chama de Yatagarazu. Outro usou uma arma semelhante a uma corrente. Outro lutou usando apenas os punhos. Todos atacaram simultaneamente e Nagato pôde sentir que a força por trás de cada ataque era quase a mesma. Ele sabia que não podia escapar. Então, mais uma vez, ele usou o Super Shiha Tensei, desta vez canalizando todo o seu poder, arriscando a exaustão de chakra, sua vida e até mesmo consumindo sua força vital. Uma enorme explosão ocorreu em Konoha. Metade da aldeia foi destruída naquele único ataque. Todos estavam em desespero.
Tsunade, ao ver os deuses atacando uns aos outros, sentiu ainda mais desespero e raiva, porque ela sabia que mesmo que usasse toda a sua vida como preço, ela não seria capaz de derrotar nenhum de vocês. Quando a fumaça e a poeira finalmente se dissiparam, você viu Nagato sangrando muito. Você podia sentir que sua reserva de chakra havia diminuído novamente, e sabia que o próximo ataque seria o fim para ele. Nesse exato momento, quando você se preparava para atacar novamente, você sentiu uma presença repugnante. Você voltou seu olhar para os arredores de Konoha. Todos os seus 6 formulários se moveram em perfeita sincronia. Ali Danzou, junto com um grupo de brutamontes da raiz, fugia de Konoha a toda velocidade. Era possível sentir a presença do Sharingan no braço de Danzou, e isso lhe causava ainda mais repulsa. Então vocês 6 levantaram uma mão na direção de Danzou. Um arco feito da chama de Yatagarazu e do chakra de Susanoo se formou instantaneamente. Você recuou a outra mão como se estivesse puxando um arco de verdade. Uma flecha de chamas negras e o chakra de Susanoo apareceram. Então você usou a habilidade do seu olho esquerdo, gaiola de espaço vazio, abrindo caminho no espaço vazio ao redor de Danzou. O espaço congelou. O tempo dilatou-se 1000 vezes. Você soltou a flecha. O ataque se propagou instantaneamente em menos de um segundo, e uma explosão massiva ocorreu. Momentos depois, não havia mais nenhum vestígio do esquadrão Danzou ou a raiz naquele local. Você não se arrependeu de Danzou ter morrido facilmente demais. Porque dentro do espaço congelado onde o tempo foi desacelerado 1000 vezes, um segundo lá fora transformou-se em mais de uma dúzia de minutos lá dentro. E você usou deliberadamente uma chama menos letal, uma chama mais dolorosa. Assim, embora Danzou tenha morrido em 3 ou 4 segundos do ponto de vista externo, por dentro, ele ardeu durante horas, sem sequer conseguir piscar ou gritar. Nenhum movimento foi possível. Após a morte de Danzou, você voltou seu olhar para Nagato, e ficaram surpresos. Nagato finalmente esgotou todo o seu chakra, mas havia uma esfera negra em sua mão. Você reconheceu instantaneamente Shibaku Tensei, devastação planetária. Nagato não esperou pela sua reação. Ele lançou o Shibaku Tensei para o céu imediatamente. Ao ver a bola negra, repleta de força de atração, atingindo uma altura adequada no céu e começando a atrair rochas e entulhos, você não entrou em pânico. Você tinha mais de uma dúzia de maneiras de sair dessa situação. Então você usou a opção mais adequada. Você ativou sua habilidade Mangekyo esquerda, gaiola do espaço vazio, no Shibaku Tensei. E instantaneamente toda a atração desapareceu. Então, os 6 Susanoo lançaram 6 ataques contra a esfera negra. Um instante depois, ocorreu uma enorme explosão, e o Shibaku Tensei de Nagato foi completamente destruído. Você olhou em direção ao caminho Deva e o encontrou já destruído. Mas você sabia de uma coisa claramente. Para executar o Shibaku Tensei a partir de qualquer um dos corpos dos 6 caminhos, Nagato precisava estar perto de seus bonecos. Então você cancelou a Shiara no Mishi, o caminho dos 1000 passos, e até mesmo dissipou seu próprio Susanoo. Então você colocou a mão no chão e usou um jutsu de percepção. Instantaneamente você localizou Nagato e Konan. Eles estavam se preparando para deixar Konoha naquele exato momento. Você desapareceu do seu lugar e apareceu diante dos dois. Nagato não reagiu muito à sua aparição repentina. Konan, no entanto, imediatamente se mostrou disposta a lutar até a morte. Mas você a ignorou e falou com Nagato. Bem, Nagato, você quer sair deste jogo de xadrez? Ao ouvir isso, Nagato manteve a calma e respondeu. Você parece saber mais do que eu sobre tudo isso. Mas como posso ter certeza de que você não está me usando como uma peça no xadrez? Você assentiu com a cabeça e simplesmente disse. Bem, você não precisa fazer nada por mim. Basta usar o Rinnegan para reviver todo o povo de Konoha. Então você morrerá, e o Rinnegan será destruído. Essa seria a vingança perfeita da sua parte, para eles. Ao ouvir isso, Konan ficou ansiosa. Nagato, você não pode fazer isso, ela gritou. Nagato a ignorou e fez a pergunta que o deixou confuso. Antes você usou vários jutsus, e todos eles eram ataques massivos. Se quisesse, poderia ter me matado usando apenas suas habilidades do Mangekyo. Não havia necessidade de usar o Susanoo, ou mesmo 6 Susanoo completos. Então estou confuso. Você quer destruí-los ou quer salvá-los? Você ficou em silêncio por um instante. Você olhou para cima. E finalmente disse. Eu quero salvar Konoha. Mas esta não é a minha Konoha. Nagato ouviu isso e sentiu como se tivesse entendido alguma coisa. Você não entendeu o que ele entendeu. Nagato simplesmente juntou as mãos e ativou a técnica de restauração da vida do Rinnegan. Caminho exterior, técnica do Sansara da vida celestial. Assim que Nagato usou a técnica, um enorme boneco do Rei do Inferno se materializou dentro de Konoha e abriu a boca. Uma vasta onda de chakra emanou de dentro dele e fluiu para os corpos dos mortos, revivendo-os gradualmente, restaurando sua saúde e curando-os completamente. Você não prestou muita atenção à cena. O que você notou em vez disso foi a rápida diminuição da força vital de Nagato e o colapso de seu chakra. O mesmo chakra extraído à força de suas próprias células. Nagato morreria em poucos instantes. Você disse a ele baixinho. Bem, Nagato, você mesmo pode destruir o Rinnegan. Nagato olhou para você e depois para os olhos que ele carregava há tanto tempo. Ele exalou e disse suavemente. Cuide da Konan.
Uma haste de chakra negra apareceu em sua mão, e ele a cravou em direção ao seu Rinnegan. Mas quando a haste estava a poucos centímetros de perfurar o olho, ela congelou no ar. Nagato não conseguiu mais movê-la. Em vez de frustração, ele deu um leve sorriso. Bem, eu não posso fazer isso. Você terá que destruí-lo você mesmo. Você assentiu com a cabeça. Você havia pedido a ele que tentasse apenas confirmar se Madara havia imposto restrições a Nagato. Agora isso ficou comprovado. Você pegou uma kunai da sua bolsa e a desferiu diretamente em direção ao Rinnegan. Não houve resistência? Mesmo que o Rinnegan tentasse resistir, o corpo de Nagato não tinha chakra nem força vital suficiente para sustentá-lo. Assim, sem mais nem menos, os 2 Rinnegan de Nagato foram destruídos. Você não sentiu nenhuma pena. Você poderia despertar seu próprio Rinnegan a qualquer momento, e não fazia ideia de quantos selos, armadilhas e amarras ocultas Madara ou Zetsu Negro haviam colocado nesses olhos. Destruí-los era o melhor destino possível para eles. Nagato sentiu uma pontada aguda de dor, mas em vez de angústia, havia paz em sua expressão. Momentos depois, já debilitado e exausto, Nagato deu seu último suspiro, e morreu. Konan tremeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, embora nenhuma tenha caído. Ela simplesmente olhou para Nagato com uma ternura silenciosa e comovida. Você falou com ela em voz baixa. Bem, Nagato me pediu para cuidar de você, mas eu sei que você não me seguirá. Então, vou selar 2 das minhas técnicas Mangekyou em seus olhos. Na próxima vez que você encontrar Obito, você poderá matá-lo você mesmo e se vingar. Pela primeira vez desde a morte de Nagato, Konan olhou diretamente para você. Você saiu do modo sábio. Konan agora conseguia ver seu Mangekyou claramente? O padrão vermelho e preto brilhava com poder. Você colocou as palmas das mãos em frente aos olhos dela e selou ambas as habilidades. Gaiola do espaço vazio. O caminho dos 1000 passos. Você os explicou cuidadosamente. O olho esquerdo sela o próprio espaço e desacelera o tempo em até 1000 vezes. O olhar direito convoca seu eu futuro para lutar ao seu lado. Mas ambos estão ligados aos chakras e aos limites pessoais? Você só pode invocar até 5 versões de si mesmo, e apenas por alguns segundos. Então você continuou. Também vou te contar sobre as habilidades de Obito. Seu Mangekyou é o Kamui, ele permite que ele transfira seu corpo para outra dimensão. Ele tem um limite de 5 minutos para se manter intangível. Após 5 minutos, ele deve voltar a ficar sólido. Obito também possui o Izanagi, que pode neutralizar a morte uma vez. Então você deve emboscá-lo usando meus olhos, e matá-lo naquele instante. Konan escutou em silêncio. Você terminou os selos, deu um passo para trás e sem dizer mais nada, se virou e começou a caminhar em direção a Konoha. Seus passos são lentos, mas firmes. Capítulo 110. Poucos minutos depois, você passou por cima dos restos fraturados da muralha externa de Konoha e entrou na vila em ruínas. No momento em que você chegou, algo atingiu seus sentidos como uma explosão de luz solar. Naruto! Seu chakra era impossível de ignorar, imenso, brilhante, girando como uma tempestade dourada. Para você, parecia um farol em um mar infinito, guiando-a sem palavras. A presença daquele garoto por si só indicava exatamente onde ele estava. Então você caminhou em direção a ele. Enquanto você caminhava pelas ruas, civis e ninjas congelavam no lugar. Alguns recuavam. Outros prendiam a respiração. Ninguém ousava falar com você ou ficar na sua frente. Eles ainda se lembravam da visão dos seus 6 avatares Susanoo se enfrentando com Nagato, um campo de batalha que abalou o próprio núcleo de Konoha. Alguns deles chegaram a morrer após o confronto. Mesmo tendo sido revividos, o terror daquele momento ainda vivia dentro deles. Para eles, você não era uma pessoa. Você era um desastre ambulante. Uma força que eles não conseguiam compreender nem controlar. E ninguém provoca um desastre. Você finalmente chegou à cratera onde antes ficava o prédio do Hokage. Lá, você viu Tsunade, Kakashi e Naruto, os 2 veteranos, Fukazaku e Shima, e os Jounin mais fortes e os chefes de clã reunidos ao redor. No instante em que você chegou, todos se voltaram para você como se o próprio ar os alertasse sobre a sua presença. Tsunade deu um passo à frente. Seus olhos exibiam uma mistura complexa: medo, gratidão, confusão, suspeita. Ela não sabia o que você era, nem o que lhe dizer. Você havia impedido Nagato de destruir ainda mais a vila, mas também havia trazido destruição por conta própria. Ela olhou para você por um longo momento antes de falar em voz baixa e cautelosa. O que você quer? Nem ela sabia se devia te agradecer ou te culpar. Todos morreram. Todos ressuscitaram. E o instinto de Tsunade era certo. Você tinha algo a ver com isso. Você permaneceu calmo e indiferente ao responder. Não há nenhum Uchiha presente em Konoha atualmente. A reação foi imediata. Todos os chefes de clã e ninjas ficaram tensos. Todos eles entenderam o que suas palavras significavam. Eles tinham testemunhado o poder de Susanoo. Você havia demonstrado destruição em uma escala que eles não conseguiam processar. Se você acreditava que Konoha havia destruído o clã Uchiha, então Konoha estava a um passo da destruição completa. Porque embora a situação em torno do clã Uchiha fosse suspeita, e mesmo que os anciãos e o Hokage tivessem desempenhado um papel, o fato permanece. Itachi Uchiha realmente matou todo o seu clã. E eles esperavam, rezavam, para que você soubesse a verdade antes de emitir seu julgamento. Tsunade ficou rígida no instante em que ouviu suas palavras. Eu sei o que aconteceu com Itachi Uchiha. Ela começou com um tom pesado, mas mesmo assim, quem matou seu clã foi
Você levantou a mão e a interrompeu. Tsunade, você disse calmamente, eu sei de tudo. Sua voz não era alta, mas mesmo assim silenciou todo o campo de batalha. Eu sei como os anciãos encurralaram o clã Uchiha. Eu sei como o golpe se formou. Eu sei da pressão que Danzou exercia nas sombras. Eu sei como Shizui morreu. E eu sei como Itachi foi forçado a massacrar seu próprio clã para evitar uma guerra civil. O rosto de Tsunade se contorceu em uma expressão de dor. Ela ainda não era Hokage naquela época, mas havia lido os registros da Anbu, os diários de bordo, as linhas apagadas. Indícios suficientes para compreender a verdade. Você conhecia a verdade muito mais profundamente do que ela. Você tinha certeza. E Konoha podia sentir isso. Você continuou com uma expressão indecifrável. Já que não resta nenhum Uchiha em Konoha. Então Konoha não deveria existir. O mundo congelou. Por um instante ninguém respirou. Então, todos os ninjas assumiram imediatamente posição de combate. Os chakras se inflamaram em todas as direções. Os olhos de Naruto se arregalaram e um chakra vermelho dourado jorrou dele como fogo líquido. Ele nem hesitou, sua mão voou para o pergaminho em suas costas. O pergaminho que contém o modo sábio. Ele desenrolou imediatamente. Uma rajada de fumaça surgiu. O sábio Naruto estava diante de você, pronto para a batalha. Até mesmo Naruto, o garoto que perdoa a todos, sentiu um arrepio de medo ao ouvir suas palavras. Ele não queria lutar com você. Mas se você estivesse falando sério, ele não teria escolha. Atrás dele, Kakashi ativou seu Sharingan. Shikaku cerrou os dentes, já imaginando mentalmente uma batalha que eles jamais poderiam vencer. Shouza, Inoishi e todos os chefes de clã assumiram posições defensivas. Tsunade fechou lentamente o punho, a pressão de seu chakra esmagando o chão sob seus pés. A quinta Hokage estava diante de você, seu olhar firme, mesmo que seu coração não estivesse. Toda a aldeia estava à beira da aniquilação. Você, por outro lado, permaneceu completamente calmo. Konoha não existe mais, você disse, sua voz calma, mas categórica. Agora é a sua vez de decidir. Se você quer lutar comigo e deixar todos morrerem, ou se dispersar por conta própria. Tsunade franziu a testa. O que você quer dizer? Você olhou para ela como se a resposta fosse óbvia. Vocês deixarão Konoha. Todos vocês. Cada clã retornará para onde viviam antes. A partir deste momento não quero ouvir o nome Konoha jamais novamente. Seus olhos se aguçaram. E se eu ouvir isso, matarei cada um de vocês. O ar congelou completamente. Se desejam exterminar seus próprios clãs, assim como os Uchiha foram exterminados, você acrescentou, então fiquem à vontade para permanecer aqui. Os chefes dos clãs se enrijeceram. Suas expressões se tornaram tensas. Todos eles entenderam uma coisa. Eles não tinham a menor chance de vencer. Muitos deles haviam morrido anteriormente na batalha contra Pain e seu Susanoo, mas foram revividos. Eles não queriam passar pela experiência de perder suas famílias novamente. Eles não sabiam se seriam revividos após a morte. Mas foi o medo que os deteve. Você continuou, mantendo a calma em seu tom de voz. Tsunade, entenda seus limites. Se você lutar comigo, mesmo que seja por orgulho, toda a vila morrerá. Um único Susanoo completo pode aniquilar todos vocês em 2 ou 3 movimentos. Tsunade cerrou os punhos. Ela sabia que você tinha razão. Naruto, no entanto, não conseguiu mais conter sua raiva. Quem é você para decidir qualquer coisa por Konoha? Ele gritou. Eu sou Uzumaki Naruto. Serei o próximo Hokage. Se você quer destruir Konoha, fale comigo primeiro. Naruto deu um passo em sua direção, mas Tsunade o segurou pelo ombro. No instante em que a mão dela o tocou, ele congelou. Medo, confusão, raiva. Ele se virou para ela, tremendo. Tsunade Bachan, por quê? Nos deem 3 dias, disse Tsunade com a voz pesada. Konoha deixará de existir. Silêncio. Até mesmo Naruto sentiu o peso da decisão dela esmagá-lo. Você assentiu com a cabeça. Ótimo. Então você acrescentou. E me deu os pergaminhos de todo o seu ninjutsu espaço-temporal. E a pesquisa sobre a reencarnação do mundo impuro. Eu preciso deles. Tsunade inspirou lentamente. Ela pensou. Então expirou e assentiu com a cabeça mais uma vez. Ela se voltou para os líderes dos clãs e os Jounin. Realizaremos uma reunião em 1 hora. Preparem-se. Este é o fim de Konoha. Você, satisfeito por terem aceitado suas exigências, virou-se e foi embora. Ninguém te impediu. Ninguém sequer respirou fundo. Você entrou em uma das poucas casas intactas que ainda permanecem de pé nas ruínas de Konoha. Uma família de civis que estava dentro do estabelecimento ficou paralisada ao te ver, mas você simplesmente acenou com a mão, indicando que eles deveriam sair. Eles fugiram imediatamente. Você se deita na cama que eles deixaram para trás. E pela primeira vez desde que você veio ao mundo, você fechou os olhos e se permitiu descansar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 111. 3 dias depois, Konoha estava em silêncio. Completamente silencioso. Nenhum civil, nenhum membro do clã, nem um único ninja. Toda a aldeia foi evacuada. Na Pedra Hokage restavam apenas algumas pessoas. Tsunade, Kakashi, Naruto, Sakura, Might Guy. E você? Eles foram as últimas testemunhas do fim de Konoha. Tsunade olhou para a vila abandonada com os olhos pesados. Então ela se virou para você. Agora que todos deixaram Konoha, perguntou ela em voz baixa. O que você fará agora? Você não respondeu. Em vez disso, você enfiou a mão na sua capa e tirou um pergaminho de invocação familiar. Com um único selo, chamas negras tremeluziram e a Tagarazu apareceu. KRA.
gritou o corvo, abrindo as asas e com chamas lambendo suas penas. Você deu um leve sorriso. Yatagarazu inclinou a cabeça, confuso com sua expressão. Então, sem aviso prévio, voou diretamente em sua direção. Suas penas se abriram como uma tempestade negra, envolvendo você em um enorme turbilhão de penas negras. Os outros recuaram instintivamente. A tempestade de penas girou cada vez mais rápido até que o mundo exterior desapareceu. E quando você saiu do vórtice escuro, você havia entrado no modo sábio. Seus olhos brilhavam. Seu chakra mudou. Sua presença se tornou avassaladora. Você abriu seu Mangekyou Sharingan, e seu padrão único ganhou vida. Em seguida você ativou a habilidade Mangekyou do seu olho direito. A Shiara no Michi, o caminho dos 1000 passos. Num instante, 32 versões futuras de você mesmo apareceram ao seu redor, cada uma idêntica, cada uma irradiando o mesmo poder gélido. Todos vocês abriram suas asas ao mesmo tempo, escuras, com pontas flamejantes e imensas, e então alçaram voo. Os 32 se espalharam em um círculo perfeito ao redor de Konoha, cercando-a por todos os lados. Então, simultaneamente, todas as 32 versões futuras manifestaram o Susanoo completo. Um círculo de 33 avatares samurais colossais erguia-se sobre a vila em ruínas, suas armaduras brilhando com chakra assassino. Seus olhos ardendo como o próprio julgamento. Tsunade cerrou os punhos, finalmente compreendendo sua intenção. Instintivamente Might Guy deu um passo à frente, pronto para abrir o 8º portão apesar de tudo. Mas Kakashi agarrou seu braço antes que ele pudesse se mover. Cara, não. A voz de Kakashi estava pesada, não de medo, mas de aceitação. Embora estivesse com o coração partido ao assistir ao fim de Konoha, ele também se sentiu aliviado. Ninguém morreu no conflito. Todos tinham sobrevivido. Todos tiveram a chance de recomeçar. E no fundo do seu ser, Kakashi sentia algo ainda mais pesado. Culpa. Ele havia sido membro da Anbu. Ele havia trabalhado para a Raiz. Ele espionou o clã Uchiha durante anos. Ele tinha testemunhado a crueldade do sistema, e não fez nada. Ele sempre acreditou que estava em dívida com Obito. E agora, depois de tudo que havia acontecido, Kakashi só conseguia pensar em uma coisa. Konoha mereceu esse destino. Ele não permitiria que Gai desperdiçasse sua vida por uma aldeia que já havia se destruído. Naruto, por outro lado, tremia de raiva, raiva verdadeira com intenções assassinas por trás dela. Mas até ele se conteve, porque ele sabia a verdade. Ele não era forte o suficiente para te deter. Ainda não. Ele também sabia o que havia acontecido com o clã Uchiha. Ele conhecia a escuridão que se escondia sob a aldeia. Ele sabia que aquilo não era uma simples destruição, era um julgamento. E assim, Naruto permaneceu em silêncio. Acima dele, seus 33 Susanoo estavam prontos. O momento final de Konoha estava prestes a começar. Os 33 Susanoo ergueram suas armas colossais em uníssono. Então, como um círculo de executores divinos, todos atacaram Konoha de uma só vez. Lâminas de chakra, punhos do tamanho de montanhas, ondas de choque que rasgaram o ar, tudo isso desabou sobre a vila em uma única tempestade coordenada. Em apenas alguns minutos. Não sobrou nada. Nenhuma construção. Sem ruas. Sem monumentos. Nem mesmo os alicerces. Konoha tornou-se puro escombro, terra despedaçada e poeira espalhada, nada mais que uma cicatriz na paisagem. E pela primeira vez, você se sentiu feliz. Uma felicidade profunda, silenciosa e estranhamente pacífica surgiu em seu peito. Sua mente parecia mais leve, como se um peso que você carregava desde a infância finalmente tivesse se dissolvido. Você pensou que só deveria haver uma Konoha. O perfeito. Aquele que existe no seu mundo. Não havia necessidade de uma versão distorcida e corrompida agarrada aos últimos fragmentos de um mapa. Não é necessário que uma aldeia construída sobre mentiras, manipulação e sacrifício continue a existir. Konoha havia chegado ao fim, e o mundo pareceu limpo novamente. Um mês depois, você já havia construído uma pequena e tranquila casa no terreno agora plano onde Konoha ficava. Enquanto descansava lá dentro, você de repente sentiu uma presença. Fraco, familiar, inconfundível. Um Uchiha. Seus olhos se estreitaram. Você caminhou até a porta e a abriu. E Sasuke Uchiha ficou ali parado. Você o encarou por alguns instantes, observando-o, analisando seu chakra, suas emoções, sua aura Mangekyou. Então você finalmente deu um leve sorriso e disse: entre. Sasuke assentiu em silêncio e seguiu você para dentro. Você serviu chá para os dois, e ele se sentou com seu olhar frio e pesado de sempre. Quem é você? Perguntou ele. Por que nunca te vi antes? Você não se irritou. Ele era um Uchiha, um do seu clã. A franqueza dele não te incomodava. Você deu um leve sorriso. Você conhece Horan? Sasuke assentiu com a cabeça. Você continuou. Bem, no meu mundo, houve uma flutuação no espaço-tempo perto da veia do dragão de Horan. Fui investigar. Nesse momento, a distorção se ativou e fui transportado para este mundo. Quando cheguei aqui, descobri o que aconteceu com o clã Uchiha, então destruí Konoha. Sasuke assentiu com a cabeça novamente. Ele já havia matado Itachi. Ele havia aberto o Mangekyou. Ele já sabia a verdade sobre o clã por meio de Obito. Então ele não sentiu nenhuma raiva por você ter destruído Konoha. Na verdade, ele compreendeu tudo. Então, perguntou Sasuke, o que você vai fazer agora? Você respondeu calmamente. Estou pesquisando técnicas de espaço-tempo. Talvez esse caminho me leve adiante. Ou, talvez eu tenha que despertar o Rinnegan por conta própria. Sasuke inclinou-se ligeiramente para frente.
O Rinnegan é o próximo estágio do Mangekyou Sharingan? Você assentiu com a cabeça e explicou. Quando os chakras de Indra e Asura se fundem, o Rinnegan desperta. Sasuke franziu a testa. O que é Indra? O que é Asura? Você tomou um gole do seu chá. O sábio dos 6 caminhos, você o conhece, não é? Sasuke assentiu com a cabeça. Ele tinha 2 filhos, você continuou. Indra e Asura. Indra herdou os olhos imortais. Asura herdou o corpo imortal. Para despertar o Rinnegan, você precisa de ambos. É por isso que eu disse que é preciso o chakra de Indra e o de Asura. Sasuke assentiu lentamente. Posso despertar o Rinnegan? Você respondeu. Você é a reencarnação de Indra. Então você só precisa do chakra de Asura. Mas isso pode demorar bastante. Madara despertou isso somente depois de décadas. Sasuke hesitou e então perguntou. Madara não morreu pelas mãos de Hashirama? Você deu um leve sorriso. Ele usou uma poderosa técnica proibida do clã Uchiha, o Izanagi, que reescreve a morte ao custo de gastar um Sharingan. Ele conhecia as condições do Rinnegan, então arrancou um pedaço da carne de Hashirama, obtendo o chakra de Asura, e começou a se fundir com ele. Sasuke queria mais informações, mas não prosseguiu com esse pensamento. Então você perguntou a ele. O que você vai fazer agora? Sasuke ergueu a cabeça, olhando para o céu vazio. Ele havia consumado sua vingança. Konoha deixou de existir. Não havia mais nada para odiar. Nada mais resta para destruir. Seu propósito se desfez com a destruição da aldeia. Ao saber que um Uchiha desconhecido havia surgido do nada, matado o líder da Akatsuki Pen e destruído Konoha sozinho, Sasuke partiu em busca dele. Você disse baixinho. Por que você não recomeça o clã Uchiha? Sasuke não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele perguntou. O clã Uchiha ainda existe no seu mundo? Você sorriu. Sim, muito vivo. E também existe um Sasuke Uchiha no meu mundo. Os olhos de Sasuke piscaram. Meus pais estão vivos? E Itachi? Você assentiu com a cabeça. Todos eles estão vivos. Pela primeira vez, Sasuke sorriu para você. Ele disse. Bem, por agora, caminharei com você. Vamos realocar sua linha do tempo. Depois disso, viajarei para o seu mundo. Não há mais nenhum Uchiha aqui. Portanto, não tenho motivos para ficar. Ao ouvir isso, você também deu um leve sorriso. Então, Makoto terá outro tio. Makoto? Uchiha Makoto, filho de Itachi. O quê? Capítulo 112. Passaram-se 3 longos anos. 3 anos de estudo, meditação, fracassos e pequenas conquistas. 3 anos observando as ruínas da antiga Konoha se transformarem em tranquilas pradarias, enquanto os 2 últimos Uchiha deste mundo viviam lado a lado em silêncio e ocasional convívio. E finalmente, numa manhã tranquila, você abriu o Rinnegan. Juntamente com a ativação do Rinnegan, você também despertou o tão aguardado Doujutsu, corredor de encontro e retorno. Um Doujutsu que conecta todos os lugares onde o usuário já pisou em toda a sua vida, através de todas as linhas temporais e todos os mundos. Você havia procurado maneiras de voltar para casa por anos, decifrando matrizes de selamento, testando flutuações espaço-temporais, até mesmo consultando pergaminhos obscuros e técnicas proibidas. Nada funcionou. Até agora. Você saiu de casa e caminhou alguns metros até a outra pequena casa na planície deserta, a casa que Sasuke havia construído para si mesmo. Você bateu na porta. Um Sasuke mais maduro, agora com 20 anos, abriu a porta. Seu cabelo estava mais comprido, seus olhos mais calmos, sua presença mais tranquila, um homem que havia perdido tudo, vivido sem nada e encontrado uma estranha paz ao seu lado durante esses 3 anos. Ele abriu a boca para perguntar algo, mas você simplesmente ativou seus olhos. 6 anéis ondulavam para fora, o Rinnegan, brilhando com uma profunda luz prateada violeta. Sasuke ficou paralisado. Então, tal como o Sasuke do seu mundo teria feito, ele aproximou-se e sussurrou. Podemos voltar? Você sorriu. Uma abordagem simples e confiante. Pudermos. Sasuke soltou o ar que estava prendendo há anos e assentiu rapidamente. Então me dê um dia. Vou arrumar. Tudo, disse ele com a voz tremendo levemente ao pensar em ver sua família novamente viva, intacta, completa. Você assentiu com a cabeça e saiu. Sasuke fechou a porta, encostando-se nela e respirando fundo. Suas mãos tremiam. Seus olhos ardiam. Ele os veria novamente. Só mais um dia. No dia seguinte, vocês 2 prepararam pergaminhos de selamento repletos de pertences, lembranças e ferramentas. Então, no centro da terra abandonada que outrora abrigou Konoha, você abriu os olhos. O Rinnegan brilhou. Você sussurrou. Oiu no Cairo. A terra tremeu. Um colossal portão dourado irrompeu do chão, dezenas de metros de altura, adornado com entalhes antigos e inscrições brilhantes. Ele irradiava calor, divindade e uma sensação de inevitabilidade. Parecia um portal para o paraíso. Você colocou a mão sobre ele. O portão se abriu para dentro, e você instantaneamente sentiu todos os seus passos, todos os lugares por onde já havia passado, através do espaço, do tempo e dos mundos. Você escolheu um ponto. A entrada de Konoha. Sua Konoha. Seu mundo. O portão conectou. E do outro lado, na entrada da Konoha do seu mundo, os ninjas recuaram em choque quando uma enorme estrutura dourada surgiu do nada. Você passou primeiro. Sasuke seguiu você. E no instante em que a sandália de Sasuke tocou o chão do seu mundo, o portão gigante se dissolveu em partículas douradas, desaparecendo como um sonho. Antes que qualquer um de vocês pudesse falar, uma voz familiar gritou.
Akira, você finalmente voltou. Itachi estava em meio a um grupo de ninjas de elite, sua família, amigos, professores. O alívio era evidente em cada rosto, mas Itachi parou de falar repentinamente. Seus olhos se desviaram. Sua respiração congelou. Porque atrás de você, estava ali outro Sasuke. Os dois irmãos se encararam, o vivo e o outrora morto, aquele que perdeu tudo e aquele que nunca precisou perder nada. O Sasuke do anime original não se abalou. E o Sasuke deste mundo simplesmente ficou olhando, em choque, com a kunai escorregando de sua mão. Um dia depois, você se sentou com sua família, amigos e outros Uchihas, explicando tudo. Risos, lágrimas, incredulidade, tudo se misturou. Ao seu lado, Sasuke estava sentado em silêncio. Seu humor oscilava cada vez que olhava para o Sasuke mais jovem deste mundo. Ele não sentia inveja dele. Ele não guardava ressentimento dele. Ele simplesmente sentiu algo novo. Então, era assim que minha vida poderia ter sido. Sasuke finalmente tinha voltado para casa, mesmo que originalmente não fosse sua casa. Dia 2020. Você retorna à sua linha do tempo original com a ajuda do seu Doujutsu Rinnegan. Dia 2600. Você se casa com Yamanaka Ino. Dia 3000. Você tem uma filha. Dia 4000. Você luta com um Otsutsuki desconhecido. Dia 10.000. Você luta contra um Otsutsuki desconhecido. Dia 29.000. Você morre de causas naturais devido ao fim da vida aos 90 anos de idade. A simulação termina. Fim da simulação. Cálculo de recompensas. Aviso. Modo sorte aprimorado 3. Detectado. Identificada a primeira seleção de recompensa. Privilégio bônus concedido. Escolha 2 recompensas. 1. Chakra de nível Super Kage. 2. Domínio do ninjutsu dos 5 elementos em nível Super Kage. 3. Rinnegan. 4. Domínio do espaço-tempo em nível Kage. 5. Taijutsu de nível Kage. 6. Pergaminho selado de Konoha. 7. Caminho exterior. Sansara da técnica da vida celestial vezes 3. Graças ao bônus filho da sorte mais, todas as recompensas selecionadas serão otimizadas para o anfitrião. O olhar de Akira percorreu a lista brilhante. Cada opção irradiava seu próprio peso, sua própria promessa. Mas uma delas o fez parar para pensar. Caminho exterior. Sansara da técnica da vida celestial vezes 3. Ele estreitou os olhos. Sistema, perguntou ele em voz baixa. O que é o caminho exterior? Sansara da técnica da vida celestial vezes 3. Por um instante nada aconteceu. Então, uma onda de luz pulsou pelo reino. E resposta do sistema? É isso lhe dá 3 moedas de ressurreição. Se usado em um cenário de jogo, você pode escolher 3 pessoas diferentes e revivê-las. Akira entendeu. Ele permaneceu em silêncio por um momento, pensando, ponderando cada escolha. Finalmente ele tomou sua decisão. Ele disse: Sistema, escolha a opção número 3 Rinnegan, e a opção número 7 Caminho Exterior, técnica Sansara da vida celestial vezes 3. Assim que Akira disse isso, o sistema foi ativado imediatamente. Um suave eco mecânico ressoou pelo espaço de simulação. Sistema. Seleção confirmada. Otimizando o Rinnegan. O reino branco cintilou. Resultado otimizado. Rinnegan, 6 Tomoe Rinnegan. Assim que a notificação do sistema se estabilizou, Akira sentiu. Assim que a mensagem do sistema desapareceu, Akira sentiu uma pressão crescente proveniente de algo muito mais profundo do que os centros de energia dos chakras. Pela primeira vez, a simulação de sorte aprimorada fez algo à altura do seu nome. Até agora, as recompensas otimizadas não passavam de pequenas conveniências, pequenos aumentos de poder, desvantagens mais leves, uso mais limpo, útil, mas não de forma avassaladora. Desta vez, era diferente. Dessa vez, ele sentiu como se um meteoro tivesse sido lançado contra o centro de sua rede de chakras. O Rinnegan de 6 Tomoe, o poder ocular de Sasuke no seu auge, começaram a se formar nos olhos de Akira. Com exceção de Sasuke, que possuía essa habilidade em apenas um olho, Akira agora o segurava em ambas as mãos. Ele entendeu imediatamente o que aquilo significava. O Rinnegan de 6 Tomoe de Sasuke era comparável ao Rinnegan duplo de Madara. Então, 2 Rinnegan de 6 Tomoe. O nível de percepção ocular pode ser comparado ao território de Kaguya antes do fruto do chakra. Ainda não é divino, mas inquestionavelmente além da capacidade de um ninja mortal. Um tremor percorreu sua visão. O Tomoe começou a girar. Um Tomoe, Sharingan. Segundo Tomoe, Sharingan. Terceiro Tomoe, Sharingan totalmente desenvolvido. Então, as pupilas se contorceram no padrão nítido do Mangekyou Sharingan. Sua forma girava mais rápido, como se estivesse sendo puxado para um centro gravitacional. E então, um brilho violeta consumiu tudo. O Mangekyou desapareceu, substituído por anéis que se expandiam para fora da pupila como ondulações na água. 6 Tomoe se distribuíram uniformemente ao longo dos anéis. Rinnegan de 6 Tomoe, completamente desperto. E totalmente dele. Akira prendeu a respiração. O chakra irrompeu dele em uma onda de choque, enviando ondulações pelo espaço em branco. Seu chakra, que antes estava no auge do nível Kage, disparou. Super Kage do passado. Além de qualquer coisa que um corpo humano normal deva suportar, transformando-se em algo denso e esmagador, como energia natural bruta forçada a assumir forma humana. Seu corpo reagiu instintivamente. Não transformado. Não mutado.
Simplesmente adaptado do jeito que só alguém com uma constituição imortal conseguiria. Akira não apenas recebeu o Rinnegan de 6 Tomoe, ele recebeu uma atualização completa em seu corpo. Assim como o motor de um navio RTA-96C, o motor de navio não pode ser instalado em um carro. É preciso transformar o carro em um navio. O mesmo aconteceu com Akira. Seus músculos se contraíram sob a nova pressão do chakra. Seus ossos pareciam fortalecidos, quase vibrando devido ao esforço. Ele percebeu-o com absoluta clareza. Ele agora podia entrar no modo sábio sem precisar da orientação de Yatagarasu. E com o apoio de Yatagarasu, não seria apenas o modo sábio. Seria algo mais próximo de um estado sábio perfeito, semelhante a uma divindade. Akira expirou lentamente. Ele flexionou as mãos, girou os ombros. Deixe o chakra se acalmar e circular. Seu corpo parecia leve. Seu chakra parecia infinito. E por um instante, parado sozinho naquele reino de nuvens vazio, Akira sentiu algo que nunca ousara dizer. Que ele não estava mais no mesmo nível que os shinobi comuns. Ele não estava acima deles. Ele simplesmente estava acima deles. Um sorriso surgiu no canto de sua boca. Um sorriso que só alguém com poder absoluto poderia dar sem arrogância. Quase em tom de brincadeira, ele sussurrou. Por todo o céu e pela terra. Eu sou honrado. O espaço ao seu redor vibrou como se reconhecesse a declaração. Capítulo 113. Akira abriu os olhos. Ele estava de volta ao seu quarto. O teto, as paredes, o zumbido fraco do ventilador. Tudo estava exatamente igual. Ele virou lentamente a cabeça em direção ao relógio na parede. Continua na mesma situação. Ainda o mesmo segundo. Na realidade, nem um instante havia se passado. Akira soltou um pequeno suspiro e recostou-se na cama. Sua mente imediatamente reproduziu tudo o que havia acontecido dentro da simulação. Houve 2 eventos importantes, 2 coisas mais importantes do que qualquer outra que ele já tivesse experimentado em qualquer simulação anterior. Ele viveu até os 90 anos de idade. Pela primeira vez em toda a sua história de simulação. Ele sobreviveu. Pela primeira vez. Ele chegou ao fim. Morte natural. 90 anos de idade. Ele não morreu pelas mãos de um Otsutsuki. Ele não morreu em guerra. Ele não morreu porque apareceu alguém mais forte. Ele simplesmente viveu uma vida plena. Akira sentiu algo vibrar silenciosamente dentro do seu peito. Só isso já provou uma coisa. O caminho que ele trilhava tinha o potencial de superar até mesmo a ameaça Otsutsuki. 2. Viajar para uma linha temporal alternativa. Nessa simulação, ele viajou para um mundo ninja paralelo, um mundo ninja intocado por sua interferência. Akira não sabe em que acreditar, sua mente recai nas 2 teorias que eram populares até mesmo em sua vida anterior. A primeira é a ideia de mundos infinitos, cada um ramificando-se indefinidamente. A segunda é que sempre que algo no tempo é alterado, um mundo alternativo é criado como resultado. Akira se encontra entre essas 2 possibilidades, sem ter certeza de qual verdade está testemunhando. Akira começou a se perguntar se deveria sequer considerar entrar na linha do tempo alternativa. No momento ele ainda não despertou suas habilidades Rinnegan. Se ele fosse para lá prematuramente e acabasse com uma habilidade diferente, uma que o impedisse de retornar, ele poderia ficar preso naquele mundo para sempre. O risco era muito grande. Então Akira optou por esperar. Aguarde até que sua habilidade Rinnegan desperte. Aguarde até que ele tenha certeza de que precisava. Mas 3 horas se passaram num piscar de olhos e nada mudou. Seus olhos permaneceram os mesmos, e nenhuma onda de poder surgiu dentro dele. Irritado, Akira finalmente explodiu. Ei, sistema, quando é que meu poder Rinnegan vai despertar? O sistema respondeu em seu tom impassível de sempre. Anfitrião, sua habilidade Rinnegan está despertando. No entanto, por ser uma habilidade do tipo espaço-temporal, sua velocidade de ativação é mais lenta que o normal. Talvez seja porque você atualmente não sente um forte desejo. Sem um gatilho emocional poderoso, o despertar ocorre gradualmente. Assim como Itachi Uchiha, ele não despertou Amaterasu por anos. Até que precisou desesperadamente de uma técnica mais forte para salvar seu parceiro e derrotar Yagura. Sua situação é semelhante. Akira fez uma pausa, absorvendo aquela explicação. Fazia sentido de um jeito que ele não queria. Recostou-se, expirando lentamente. Às vezes, viver uma vida pacífica e confortável não era realmente bom para o crescimento. A estabilidade podia embotar a ambição. Mas Akira não se preocupou com isso. Ele ainda tinha 2 anos antes da ruptura espaço-temporal ocorrer. E mesmo que sua habilidade não despertasse até lá, ele poderia simplesmente optar por não viajar para uma linha temporal alternativa. Não era como se ele tivesse algo significativo a oferecer àquele mundo de qualquer forma. Certo, sistema? Akira murmurou baixinho. Os pensamentos de Akira se voltaram para outra recompensa que ele havia conquistado na simulação, as 3 chances de ressurreição. Uma recompensa terrivelmente poderosa capaz de trazer alguém de volta à vida, ou até mesmo ressuscitar a si próprio. Ele batucava os dedos no lençol, pensativo. Ele deveria salvá-los? Ele deveria usá-los? Deveria ele manter as chances de ressurreição reservadas para si mesmo? Akira já sabia a resposta para isso. Ele havia prometido a Tsunade que lhe daria 2 chances. Ele jamais quebraria essa promessa. Então a verdadeira questão era se ele deveria guardar a 3ª chance de ressurreição para si, ou gastá-la. Após vários longos minutos, Akira finalmente expirou. Eu deveria usá-lo. Não foi arrogância. Foi pura lógica.
Ele não acreditava que morreria facilmente e não tão cedo. E mesmo que sua sorte acabasse um dia, ele sempre poderia ganhar recompensas semelhantes novamente por meio da simulação. E agora, a única ameaça real que poderia acabar com ele era o futuro clã Otsutsuki. Ele ainda tinha anos antes que eles surgissem. Se ele ainda não conseguisse derrotá-los até lá, uma vida a mais não faria diferença. Agora vinha a parte difícil. Quem ele deveria ressuscitar com essa única chance? Seu primeiro pensamento foi alguém extremamente forte, alguém que pudesse ajudar Konoha e fortalecer o clã Uchiha. Hashirama Senju, uma boa escolha, mas também uma péssima escolha. Akira nem sequer tinha certeza se Hashirama queria voltar. O homem havia vivido uma vida plena, realizado seus objetivos, conquistado a paz à sua maneira. Arrastá-lo de volta poderia até mesmo desrespeitar seus desejos. Em seguida veio o quarto Hokage. Minato Namikaze era uma opção brilhante. Mas Akira perguntou, sistema, o quarto Hokage pode ser revivido? A resposta do sistema fez seu estômago revirar, embora ele não estivesse surpreso. Anfitrião, a alma do quarto Hokage reside no estômago do Shinigami. A ressurreição requer a presença da alma na terra pura. Portanto, o renascimento não é possível. Akira suspirou. Faz sentido. A alma de Minato estava selada em uma dimensão diferente. Até mesmo Rin Tensei de Nagato exigia acesso à terra pura. Portanto, o quarto Hokage era impossível. Mas então, um nome lhe veio à mente. Uma escolha perfeita. Sem desvantagens. Sem dúvida alguma. Shizui Ushira. Um sorriso surgiu nos lábios de Akira. Shizui servia para tudo. Primeiro, ele era um Uchiha. Segundo, ele amava Konoha com todo o seu coração. Terceiro, e mais importante, ele foi forte, leal e altruísta até o fim. Ele havia dado a vida em prol da paz entre seu clã e a aldeia, trazendo-o de volta. Isso não beneficiaria apenas Konoha. Seria uma recompensa que Shizui merecia. Akira acenou com a cabeça para si mesmo. Sim, Shizui é perfeito. Akira levantou-se da cama e espreguiçou-se levemente. A decisão foi tomada. O alvo foi escolhido. Agora era a hora de agir. Ele assobiou. Uma sombra escura ondulou perto da janela, então um grande corvo divino negro saiu da distorção, seus 2 olhos brilhando levemente em roxo. Yatagarazu levantou uma de suas asas como que em saudação. Kraaya. Akira sorriu e falou calmamente. Vá até o prédio do Hokage. Diga a Tsunade que ela pode usar suas 2 chances de ressurreição esta noite, exatamente como o Cronarca prometeu a ela. O corvo inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse acenando com a cabeça. Akira prosseguiu. Depois disso vá até Itachi. Diga a ele para trazer os 2 olhos Mangekyou Sharingan de Shizui para o campo de treinamento número 3. Diga o endereço para Tsunade também. Ele fez uma pausa e acrescentou. E diga isto a ambos. Se quiserem trazer testemunhas podem. Não me importo. Os 2 olhos de Yatagarazu, semelhantes a joias, brilharam em reconhecimento. Akira esboçou um pequeno sorriso. Isso é tudo. O corvo abriu as asas e desapareceu pela janela, dissolvendo-se no céu noturno como um rastro de escuridão viva. É claro que o corvo não conseguia falar línguas humanas, mas a comunicação era simples para ele. Yatagarazu puxaria o alvo para um breve espaço de ilusão, um reino mental perfeito onde uma imagem de Akira falaria diretamente com eles, transmitindo cada detalhe, rápido, silencioso e impossível de ser mal interpretado. Assim que o corvo partiu, Akira exalou suavemente. Ele se lavou, vestiu roupas limpas e se preparou mentalmente. Esta noite seria importante. Esta noite, ele traria Shizui Uchiha de volta ao mundo dos vivos. Após alguns instantes, Akira saiu e começou a caminhar em direção ao campo de treinamento número 3, preparado para o que estava por vir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.